Boa noite. Opa. Queria dar boa noite a todos e todas que nos acompanham. O início não foi proposital, mas já justificando aí o tom de voz, eu tô sem retorno. Estou com uma gripe muito forte aí, tive febre, estou tentando me recuperar, então se a voz ficar muito alta aí, estou tentando regular ela para a gente fazer aqui uma boa apresentação. É com muita satisfação que a gente anuncia, apresenta, na verdade, o nosso treinador para o restante da temporada de 24 e a temporada de 25. Apresentar para vocês, muitos aqui acompanham, sabem, conhecem a carreira do Roger. O Roger que para nós aqui, né, nos dá a alegria, a satisfação de ter aceito o convite, sempre numa conversa em que abrimos extremamente ética e preocupados com o momento em que ambos os clubes, né, ele no Juventude e a gente aqui no Internacional, vinha tratando na medida em que não tínhamos mais um treinador. A escolha do Roger passou por um processo do departamento de futebol. As evidências da sua carreira, a sua trajetória, o seu trabalho foram fundamentais para esta opção. A partir daí foi uma unanimidade no departamento de futebol e também no nosso conselho de gestão de que o Roger representava nesse momento para o Internacional a melhor alternativa e mais do que isso, um treinador com capacidade técnica, um treinador com qualidades técnicas que com certeza o nosso elenco irá se adequar e ele também ao elenco, as qualidades, né, as características do elenco. Um profissional acima de tudo e o momento que a gente vive também nos coloca com um desafio imenso, né? O Roger está vivendo esse momento difícil que o Rio Grande do Sul tem passado, né? As dificuldades que nós estamos encontrando nos deslocamentos, nas viagens, enfim, na própria condição de treino, e isso tudo nos fez trabalhar com a ideia que se concretizou felizmente, né, da contratação do Roger para a continuidade, e repito, é um contrato de 1 ano e meio. Esta sempre foi, desde o primeiro início de conversa, uma questão que o Internacional colocou como prerrogativa. Em nenhum momento foi solicitado pelo Roger tempo de contrato, nós apresentamos isso, para que fique claro. E desta forma, a gente aposta muito nesse trabalho, e mais uma vez, né, acreditando que a continuidade, o trabalho e a possibilidade desta união cada vez maior entre o departamento de futebol, sua comissão técnica, direção, torcida, fundamental que a gente tenha essa união. Temos desafios importantes, um calendário difícil pela frente, e vamos abraçar muito fortemente esse trabalho e dar a ti, Roger, todas as condições, a ti e a tua comissão. Eu até quero citar aqui para não esquecer e agradecer também e desejar um excelente trabalho ao Adailton Bolzan e o Roberto Ribas, que são os auxiliares, ao Guilherme Marques, analista de desempenho, e também ao já conhecido de todos aqui, professor Paulo Paixão, que retorna ao Internacional, e desejar a todos eles também um grande trabalho. Então, Roger, saibas que tens aqui no Internacional uma oportunidade importante, e tenho certeza que tu aqui no Internacional vai conseguir fazer, se Deus quiser, e nós vamos ajudar, um melhor trabalho da tua carreira. É isso que a gente deseja e é isso que a gente vai trabalhar para dar certo. Muito obrigado. Obrigado, presidente.
Vamos lá. Não me aperta demais. Vou abrir aqui, rapaziada. Uma boa noite a todos. Pode? Roger, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É claro que é o teu primeiro dia, né? A tua chegada aqui tem muito, claro, para falar, muito para aprender, muito para entender do vestiário colorado. Mas é impossível também não lembrar de palavras que o presidente Alessandro Barcelos falou antes da escolha do teu nome, antes da tua chegada, quando tudo era especulação ainda a partir do antigo treinador. E uma das palavras que ele usou era: o técnico que vier vai ter de ter o tamanho do investimento feito no departamento de futebol e o tamanho deste vestiário. Certo. Por mais que tu já tenha passado por Atlético Mineiro, Bahia, Palmeiras, tu te sente do tamanho deste vestiário, tu te sente do tamanho do desafio que é ser treinador do Internacional? Então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Vejo algumas pessoas já conhecidas, alguns que, inclusive, fomos companheiros de campo, na formação. Outros que vou aprender a conhecer, e trabalhar junto, lado a lado. É evidente que é um desafio importante, do tamanho do Internacional. Como treinador de futebol, penso estar preparado para esse momento. Fiz a minha formação como jogador de futebol durante 20 anos, me preparei academicamente para esse segundo momento, para a carreira. Tive muitas experiências em diferentes níveis, mas a maioria delas, no alto nível do futebol brasileiro que o Internacional está. Então, me sinto plenamente preparado para esse momento. Amadurecido, depois já de, vamos lá, 10 anos como treinador principal e outros 4, 5 como auxiliar. É um momento importante para mim e me sinto plenamente preparado, sem dúvida. Tudo bem, Roger? Boa noite aqui na frente. Noite. Seja bem-vindo ao Inter. Eu não tenho dúvidas que essa imagem que a gente está vendo ela é uma imagem simbólica no Rio Grande do Sul, que é alguém que teve uma carreira longa, vencedora no Grêmio ou no Inter, enfim, assumir um cargo, um desafio no outro clube. E tu é um treinador que teve uma carreira como jogador muito longa no Grêmio, vencedora, e também teve uma passagem como técnico que é marcante no Grêmio, com as suas peculiaridades, enfim. Eu te pergunto, Roger, como é que você recebe, por exemplo, o torcedor do Inter que coloca talvez um asterisco na tua chegada ao Beira-Rio, por tu ter esse passado no Grêmio, essa ligação com o clube, e como é que tu recebe do torcedor do Grêmio a opinião de que talvez a tua ida para o Inter seja uma traição, uma mancha na tua história, dentro desse contexto todo de uma rivalidade que tu conhece muito bem aqui do Rio Grande do Sul? Eu acolho com naturalidade esse processo, porque eu vivi aqui no estado e eu vivi a rivalidade. Mas como jogador, eu sempre busquei deixar essa rivalidade dentro do campo. Nunca interpretei que fôssemos inimigos, apenas adversários. Vocês sabem que a relação do torcedor é passional. O torcedor ele é apaixonado pelo seu time, e compreende o jogo. Eu sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. Eu vejo que esse processo é natural em função da paixão que o torcedor tem pelo seu clube. Mas como profissional do futebol e já 32 anos nesse lugar, eu também consigo administrar isso de uma forma que me permita circular bem, nesses ambientes, e trabalhar com a tranquilidade que eu preciso para esses momentos.
Roger, aqui, sempre quando se fala do seu trabalho, e até quando alguns jogadores citam os exemplos de quando você trabalhou com ele, muito se fala da sua boa gestão de campo. Mas sempre se rotulou o seu trabalho uma questão que, diferentemente da gestão de campo, a respeito de gerir ambientes, gerir vestiário. Sempre se rotulou, e eu quero lhe perguntar se você acha justo esse rótulo que sempre lhe colocaram, na questão de gerir ambiente, gerir vestiário, na questão de se você amadureceu também em relação a isso. Quero perguntar se você acha justo esse rótulo que sempre te colocaram e se você amadureceu em relação a isso também. Não, eu não acho justo, né, porque penso que uma das características principais da minha personalidade é criar bons ambientes para que a gente possa trabalhar. Mas também tenho certeza que eu amadureci esses anos todos, né, de estando tanto na beira do campo quanto dentro do vestiário. Porque à medida que, eu comecei com 38 anos, né, alguns dos meus jogadores talvez tivessem a minha idade. E é natural que nesse momento, né, você precisa encontrar um distanciamento, né, que você possa conseguir gerir bem o grupo e ao mesmo tempo se aproximar dele, porque a gente está lidando com pessoas. Né, então, até você ajustar esse time, não é só a experiência e o tempo que lhe dá. Né, mas eu sempre tive como característica de personalidade entender que, para mim, um ambiente saudável é um ambiente que você consegue construir as coisas de uma melhor forma. Né, então, eu acho injusto. Né, porque foi algo que eu, além de ter por característica, eu fui buscar, né, na formação, né, poder ter ferramentas para que eu consiga lidar com tudo isso. Né, eu sou muito aberto ao atleta, né, porque eu entendo que eu preciso trabalhar para eles. Eu preciso proporcionar, através das minhas atividades de dentro do campo ou do vestiário, né, a melhor forma para que ele consiga me dar a melhor versão, né, para apresentar no campo e só com um bom ambiente. Né, então, quando o campo está funcionando, não é só a tática que está aparecendo ali. Quando o campo está funcionando bem, também é a capacidade de gestão. Roger, boa noite. Bem-vindo novamente aqui a Porto Alegre. Até pouco tempo atrás, Roger, você era adversário, né? O Inter enfrentou o Juventude pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado. O que você viu daquele time do Internacional, que tinha o Cudê no primeiro jogo, depois tinha o Pablo Fernandes como interino? Quais as dificuldades daquele time? O que você conseguiu observar de ponto fraco? E o que você gostaria de melhorar, principalmente nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, já pensando nos próximos jogos que são importantes contra o Botafogo e um duelo decisivo contra o Rosário Central? Então, foram alguns jogos, né, com plataformas diferentes, em alguns momentos, com estratégias diferentes. O que eu posso dizer é que muitos jogadores com uma boa relação com a bola, né, uma estrutura tática muito bem desenhada, né, com movimentos bem caracterizados, buscando algum tipo de jogo bem específico, né, uma variação, né, que na minha forma de ver o jogo ela pode ser evoluída, né, algumas similaridades com o que eu produzi em algum determinado momento do jogo, ou na fase de iniciação, no bloco médio, ou mesmo até na pressão alta, se assemelha em alguns sentidos, né, mas outras que ao longo desse processo, gradativamente, a gente vai colocando, né, o que eu penso um pouco, o peso do jogo. Né, foram confrontos muito difíceis, né, que para que a gente tivesse tido sucesso, teve que ter um nível de concentração muito grande, uma doação muito intensa durante todo o jogo, porque, né, jogadores com muito talento, você não pode descuidar nunca o olho, né, porque eles podem decidir a qualquer momento. Mas a partir desse momento da minha gestão, a gente começa gradativamente, né, a fazer esses movimentos para ampliar o repertório, né, de algo que, na minha opinião, já vinha sendo estabelecido, para a gente poder evoluir para mais. Boa noite, Roger. Oi, boa noite. A reportagem da Rádio Inferno confirmou com a direção e com o Abel Braga que existiu um contato para que, de repente, o Abel esteja também dentro dessa comissão, como um coordenador técnico, que existe essa possibilidade.
Tu chegou a conversar com o Abel te ligou, entrou em contato contigo, não. a direção te falou algo sobre isso, e se tu acharia importante a vinda desse profissional? Eu não conversei com a direção a respeito, nem tampouco com o Abel. Todos nós conhecemos a trajetória do Abel no futebol brasileiro e dentro do internacional. Profissionais que venham agregar valor com o peso que ele tem, sem dúvida nenhuma eles são bem-vindos, mas precisa a partir desse momento analisar de fato. Mas eu não tive contato com o Abel, e até agora, como foi tudo muito rápido, a gente não teve a possibilidade de conversar a respeito, mas no devido momento certamente faremos. Roger, boa noite aqui na Boa frente. noite. Bom, como o Bruno falou há pouco, acho que é um marco na rivalidade Grenal. Você está agora trabalhando no Inter, pela história no Grêmio, e a gente está vendo também o Roger profissional. Então, minha pergunta para você quando que teve esses contatos, o presidente falou há pouco da cronologia ali do início da procura, mas quando que o Roger decidiu topar o desafio de trabalhar no Internacional? E, se me permite uma segunda, o que pesou, que foi definitivo para você pensar, sim, aceito, vou trabalhar no Internacional? Bom, os contatos eles iniciaram depois dos confrontos. Ali abriu-se a possibilidade e começamos a estreitar esse movimento, que ele foi concluído nesse momento aqui. O que me levou à decisão, não foi uma decisão fácil, obviamente, fazer esse movimento, que foi a primeira vez que eu deixei um trabalho em andamento. Todos os outros momentos eu saí quando me desliguei, demitido dos clubes. Um trabalho bem já com uma base forte dentro de 7 meses de trabalho, mas entendi na oportunidade também, uma grande chance de como treinador que deseja buscar treinar a seleção brasileira, tem alguns rituais que eles precisam ser cumpridos. E um deles é treinar um clube do tamanho do Internacional, que tem objetivos muito claros dentro da temporada. Então, foi um movimento importante, como eu disse, não foi nada fácil, mas ele foi decidido com a maturidade de um profissional de 50 anos e que busca no futebol um crescimento pessoal e profissional. Aqui, Roger. Em primeiro lugar, estou extremamente feliz de te ver aqui de vermelhinho, com a camisa do nosso Esporte Clube Internacional. Realmente eu acredito que tu vai ajudar muito o Inter a chegar aos objetivos que precisa, tá? Mas a gente vem tendo muitas dificuldades aí. Teve a questão da enchente, teve também aí alguns dissabores que tivemos por culpa tua também, contra o Juventude, não vencemos o Gauchão, a Copa do Brasil estamos fora também. Tu acha que o Internacional ainda tem tempo hábil de dar para o seu torcedor os títulos que ele merece? No caso, hoje, brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que eu acredito muito que o Inter possa ser campeão da Copa Sul-Americana. E o Internacional é o maior desafio na tua carreira? Eu devo te chamar de como? O Marcinho, o meu canhotinha do Sub-16 ou o Márcio, o Black? Black. Tá bem. Black, uma das razões da decisão pela vinda foi justamente por acreditar que a temporada ela ainda não acabou, e ela pode acabar de uma forma bem sucedida com conquistas, não tenha dúvida. Simplesmente por carimbar num grande clube a minha permanência não faria sentido. Eu quero conquistar com o Internacional, e eu tenho certeza que com o elenco que a gente tem, com o planejamento que o clube tem, com as competições que a gente tem para disputar, é possível. E com relação à oportunidade, é uma grande oportunidade na minha carreira. Tiveram outras que passaram, mas esse momento é um momento muito importante para mim.
eu permaneci 1 ano e meio fora do mercado, né, porque o futebol brasileiro foi invadido por uma onda de treinadores estrangeiros. Né, eu busco retomar minha carreira, né, para justamente me colocar nesse momento novamente. Então, para mim, esse é o grande momento, né, que eu posso, né, junto com um grupo de jogadores, com o Internacional, né, ter uma grande conquista, né, que é, de fato, né, o que credencia os treinadores aos objetivos maiores. Eu tive outras conquistas, mas o Internacional, junto com o planejamento feito com o grupo de jogadores, pode me proporcionar isso também. E com o meu trabalho e comissão técnica. Então é um grande momento para mim, sem dúvida. Roger, dentro desse desafio que você acaba de mencionar aí, deu já para perceber, ou você já identificou, porque o Internacional vem com um peso muito grande, desde 2016 não conquista um título, e esse peso atormenta muito o torcedor. Já deu para identificar que o Inter precisa de um novo DNA? Você já identificou essa situação? E me permita uma segunda, você vai ser o 7º treinador negro a comandar o Internacional. Qual é a representatividade disso? Vamos lá, vamos pela primeira, né, que você frisou sobre o... É evidente que, né, que ele acaba sendo, de alguma forma, influenciando, né, um ambiente externo, né, e, por consequência disso, né, em alguns momentos, gerando mais tensão interna. Todo o nosso trabalho como treinador também é preservar esse ambiente interno dessas oscilações, né? Mas não há como você garantir que isso não invada o ambiente. Então, primeiro que um jogador de futebol ele é movido por muita confiança, né, o seu talento e a confiança, né? Quando, em alguns momentos, como esses momentos de instabilidade, a confiança se quebra, né, tecnicamente você não consegue oferecer o seu melhor, taticamente você tem dúvida do processo, né, e isso, de alguma forma, atrapalha. Né? Agora, ao mesmo tempo que pode ser um empecilho, também pode ser uma grande mola propulsora e uma motivação extra, justamente para você cravar na história do clube com conquista. Né? A gente sabe, já houve outros momentos na história que a ausência de títulos durou muito tempo, quando ela vem, ela é marcada para sempre. E, por vezes, independente do peso da conquista que ela tenha, justamente pelo tempo que ela não acontece. Né? Então, eu penso que depende de como a gente consegue lidar com isso. Né? Pode ser bom ou pode ser ruim. E com relação ao ser o 7º treinador negro, né, para mim é um motivo de muita satisfação. Né? Eu sei a trajetória que eu segui até aqui, né? Eu sei o que a minha ancestralidade me trouxe até aqui, e eu tenho, né, por objetivo honrar isso. Honrar ela dentro de campo com muito trabalho, né, e que eu seja o 7º treinador negro de muitas conquistas nesse clube. Fala, Roger. Aqui. Tudo bem? Uma entrevista um tempo atrás. Está aberto. Estava aberto. Não. Uma entrevista uma vez para nós, falou que uma das grandes mudanças do técnico estrangeiro, que obviamente não tinha nenhum problema com o técnico estrangeiro, nada disso, mas que eles tinham trazido de volta para o Brasil uma essência do futebol brasileiro, que era jogar com 2 atacantes. Alguns, né? Alguns. Era na época do Jorge Jesus, principalmente, isso, que a gente estava falando. Esse time do Inter foi montado, basicamente, até falando de campo, tá? Foi montado basicamente com 2 atacantes, até não tem tanto ponta, como é uma forma que tu costuma usar. Esse time do Inter também foi criado, e pelo, como tu diz, né, amigo da bola, que gosta de ficar com a bola, de marcar em cima, de recuperar, enfim. E que no contexto atual, com esse monte de jogo, com esse monte de viagem longa, que agora não tem mais viagem curta, enfim, não está dando muito certo. Ao mesmo tempo, a gente vê no teu Juventude, no último jogo agora, o teu time nunca se desorganizou contra o Atlético Mineiro, fez um gol de atacante contra goleiro. Eu não me lembro do Juventude ter levado gol de atacante contra goleiro. Como é que se adapta sair de um trabalho que o teu time é de um jeito, que joga mais atrás, que não se desorganiza, que busca contra-ataque, para um time que gosta de ficar com a bola, que ataca bastante, que talvez não tenha mais como fazer aquilo com a intensidade que precisava? Como é que se adapta nesse trabalho, formado com 2 atacantes, por exemplo, sem as pontas que costuma usar? Vamos lá. Permita-me discordar um pouquinho do que tu disses. Eu não fazia um jogo, não propunha um jogo reativo somente, né? Eu também gosto muito de ficar com a bola,
Né? E esse time do Juventude, na média da posse de bola, mas não só a posse de bola, o que tu fazia com ela, né? A contundência depois que tu rompia uma linha, ela era bastante concreta, né? Ela aparecia com frequência. Em alguns momentos, né, sobretudo quando o adversário se impunha, né, com uma característica de jogo que te empurrava para trás, né, você, né, modifica um pouco a estratégia, né, e usa dos espaços que o adversário vai dar. Né? Então, um time tem um DNA, mas ele tem algumas figuras adaptativas ali justamente para você lidar com as variações de adversário que você vai lidar. Né, com relação a 2 atacantes, não só com 2 atacantes, trouxeram também uma figura não muito mais do meio articulador, mais do meio atacante, o cara que pisa na área, porque a gente tem hoje por trás, né, não mais 2 jogadores de contenção, a gente tem um que faz a defesa, da proteção da defesa, tem um 8, que é quase que o box-to-box, que entra para dentro do campo de ataque, por consequência empurra o meia para dentro da área. E a opção de ter jogadores de lado ou não, elas te dão diferentes tipos de profundidade, mas, né, profundidades com muita intensidade de acordo com que tu planifica a equipe. A equipe do Juventude trabalhada, eu trabalhei com 2 plataformas, eu também joguei no começo do gauchão algumas partidas com um tripé e com meia de enganche e 2 atacantes também, para buscar profundidades de meios corredores e não profundidade de corredores laterais. Né, e fiz da amplitude com os laterais, não com os pontas. Né, a gente adapta, né, de acordo com a característica do elenco que a gente tem à disposição. A partir desse momento eu começo a observar melhor os jogadores, para justamente, né, perceber qual é o melhor tipo de jogo que pode ser adaptado com a característica do material humano que eu tenho à disposição. Penso que é possível a gente ter alternâncias. A única certeza, né, que eu tenho preferência dentro da minha estrutura é jogar com linha de 4. Dali para frente, eu já joguei com todas e diferentes variações táticas. Né? Mas joguei com linha de 5? Já. Né? Porque quando eu peguei um time, como foi o Atlético, que machuca muito com as amplitudes dos laterais para jogar com 3 zagueiros, eu desço um volante para dentro da linha ou para um dos meios corredores, dependendo daquele que tem o meio corredor de um jogador com maior flutuação, para justamente eu não sofrer tanto com as amplitudes do campo. Eu acho que tudo é possível. Né? Independente do grupo ter sido montado para determinado modelo de treinador, ele foi montado, né, para atender, né, o internacional. Assim como no Juventude, não fui eu que montei aquele elenco, porque eu cheguei quando o Carpini estava saindo para o São Paulo, a gente encontrou a melhor forma, né, de jogar. Isso que o que demanda e o que organiza obrigatoriamente não é o desejo do treinador. Né, é o que tu observa no dia a dia. Né, e eu não tenho, por mais que a gente jogue contra, que eu conheça 80% da característica dos jogadores, tem 20% ali que só o dia a dia vai me dar. E a partir de agora eu começo esse processo. Mas sábado, agora, Roger, aqui tudo bem? Sábado já tem um compromisso contra o Botafogo, onde o Inter precisa ganhar também do líder do campeonato para conseguir subir na tabela. E terça-feira tem uma decisão aqui no Beira-Rio pela Copa Sul-Americana. Então, acredito que tu tenha também que ganhar o máximo de tempo possível para poder tomar soluções o mais rápido possível. Com certeza. Quando tu estava fora do Inter, ou em processo de negociação, tu conhece muito o Inter, tu jogou 4 partidas contra o Inter no ano, tu é daqui, acredito que tu assiste muito jogos do Internacional. Tu olhava de fora e pensava, pô, esse time poderia encaixar dessa maneira, eu encaixaria dessa maneira. Tem alguma ideia que o Roger já trouxe pronta quando o presidente puxou o telefone e te ligou? Não dá para trazer pronta porque a gente não conhece, como eu disse, aqueles 20% a 30% que tu não conhece pode mudar todo o rumo da história. Mas é claro que, né, não só do elenco, né, dos jogadores, a característica dos treinadores, né, nós acompanhamos muito, né, como eu disse, o Kudê eu enfrentei na Libertadores de 2016, né, então eu conhecia a sua estrutura, né, hoje me inteirei mais, né, a primeira providência que eu tomei foi justamente me reunir com o departamento de análise do clube, eu preciso entender os momentos do Kudê, do jogo.
né, na hora de defender, na hora de atacar, lá na fase de iniciação, no bloco médio, no bloco alto, na hora de defender, quando perde a bola, faz o quê? Tu corre para trás, tu corre para frente, tu corre para o lado, do adversário para um lado, pressiona para perder, se não perder, o que tu faz? Tu anda para trás, né, tu temporiza, né, no bloco médio, quando é que monta um 3-2, né, monta a partir de que bloco? As bolas paradas, né, eu tenho preferência por determinado modelo, né, o treinador anterior fazia de outra forma, dá para a gente mexer imediato, ou se a mexida agora pode gerar um problema maior, né, do que a solução que pode ser encontrada. Né, então, claro que a gente vê, não tem tanto tempo para olhar, né, porque com jogos quarta e domingo, né, a demanda de jogos para que você faça a avaliação do seu jogo anterior, revisando o jogo 2, 3 vezes, e faça o planejamento da próxima partida, não permite que tu faça isso com bastante frequência. E também tem uma questão de descansar a mente, né? Às vezes eu estou na frente da TV, vendo um jogo do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu estou nervoso. Deus, não, esse negócio não é meu, meu é amanhã, deixa eu desligar, eu vou fazer outra coisa. Então, porque senão a cabeça fica girando 24 horas o jogo e tu não sobra espaço para outras coisas. Mas claro que eu tenho algumas ideias, mas só a prática do dia a dia vai me dar essa certeza. Roger, aqui. Boa noite. A gente muito falou durante essa semana, e os colegas te perguntaram, né, sobre a questão da rivalidade, e a maior característica do nosso futebol aqui no Rio Grande do Sul. E é claro, nós, jornalistas, conhecemos o teu trabalho dentro e fora de campo, no Grêmio, é claro, e nos outros times, no Juventude, mas é evidente, né, que aqui entre Grêmio e Inter fica mais colocado na rivalidade. A torcida do Inter também te conhece pelos teus bons trabalhos, mas o que tu pode prometer e se apresentar para essa torcida, que, como os colegas também pontuaram, já está bem machucada, não só dos últimos anos, como de um passado muito recente, de eliminações aqui dentro do Beira-Rio, né, de um clima ruim que às vezes se cria, que não deveria se criar dentro do estádio. Então, o que tu pode se apresentar? Claro, todo mundo te conhece, mas se apresentar e prometer para essa torcida que está um pouquinho chateada. Meu nome é Roger Machado Marques. Casado com Camille Pascoaloto Levizinski, pai de Júlia e Gabriela. Sou um amante do futebol, um apaixonado pelo jogo, como eu disse, que compreende a relação da paixão do torcedor e dos anseios, né, das constantes conquistas, né, ainda mais em momentos como esse, né, de hiatos, que do ponto de vista do torcedor, por vezes, são abissais. Né. O que eu diria é que essa torcida, que por vezes se sente, né, machucada por esses momentos de incerteza e insegurança pelos maus resultados, e que sempre apoiou muito o clube internacional, né, que ela continue acreditando, porque do lado do Roger Machado, o profissional, né, aquele que acredito eu que confiam na honestidade profissional daquele que vos fala aqui, e da qualidade do trabalho apresentado anteriormente, né, possa resgatar esses momentos, fazer uma equipe muito competitiva, uma equipe que demonstre, né, e que tenha, né, o rosto do torcedor dentro de campo, que ele se reconheça ali e que possa, a partir desse jogo, conquistar títulos. Né, esse é o meu grande objetivo e eu ficarei muito satisfeito, né, isso acontecendo, né, porque é o objetivo do profissional que senta numa cadeira de tanta importância, né, e que pode permitir que esse profissional alcance lugares, como eu disse, né, almejando lugares diferentes. Roger, boa noite. Tu estreia no sábado contra o Botafogo com muitos desfalques, mas minha pergunta vai um pouquinho além. Na verdade, tem duas perguntas sobre temas diferentes. Tá bem. A primeira ainda é sobre aspectos táticos. Certo. Para terça-feira, não sei se tu conta com Valência, mas se contar com Valência, como é que tu pretende, dentro de uma ideia de futebol intenso, trabalhar com Alan Patrick, Valência e Borré? Como é que tu pretende conectar os três jogadores? Creio que sim. Ah, tá. Mas eu estou te perguntando como é que tu pretende conectar esses caras ali dentro dessa estrutura que tu está pensando para o time. E minha segunda pergunta, ela não tem ligação com a primeira, que é com Gabriel Carvalho, que é um assunto que tem gerado repercussão entre os torcedores, um garoto de 16 anos, considerado no momento a principal joia do clube. Eu vou exagerar um pouquinho e vou colocar dois extraclasses
Só para contextualizar a pergunta, não estou comparando nenhum Certo. deles com o Gabriel Carvalho. Mas lá no Palmeiras tem o Estevão, que foi colocado pelo Abel, 16, 17 anos, colocou para jogar e o guri está arrebentando. Certo. Na Espanha, Eurocopa, o exemplo clássico, o Yamal. O que eu te pergunto do Gabriel Carvalho? Ele entrou em 2 jogos, deu assistência contra o Vitória, entrou bem lá no Jacone, deu uma movimentada no time do Inter. Como é que tu trabalha, como é que tu pretende trabalhar com uma joia, um jogador que tem toda essa projeção, essa expectativa, tão novo, é botar para jogar, é segurar um pouquinho mais? O Kudê tinha recebido algumas críticas por não ter colocado o garoto. Como é que tu pretende lidar com um guri que tem 16 anos e tem um potencial enorme pela frente? Ao mesmo tempo que a gente tem que ser mais ousado, também tem que ser mais conservador. Não tem uma regra específica, né? Porque você citou 2, 3 exemplos do futebol brasileiro, mas o universo do futebol brasileiro é infinitamente maior do que isso, né? E os indivíduos, as pessoas são diferentes, cada um tem um momento e fases diferentes de maturação. Podem estar muitas vezes maduro tecnicamente, mas emocionalmente não está. E a minha responsabilidade é muito maior do que só com o jogador, porque eu sei como é que funciona determinadas questões, né? Se busca solicitar o ingresso dos jovens talentos, dos prodígios, mas se não funciona, não há pudor nenhum em descartá-los, né? Então, eu tenho muito uma responsabilidade no desenvolvimento completo desses jovens e gosto de trabalhar, eu já frisei em outras vezes, né, com relação à utilização dos jogadores jovens. Eu gosto de trabalhar com um grupo um pouco maior, né, de pelo menos 30 jogadores de linha, ou seja, 3 times, que eu chamo de G1, G2 e G3. Esse terceiro time é justamente, vão ter ali 25 jogadores, né, que já são aqueles ou da base mesmo consolidados no profissional, ou os vindos contratados, né, e alguns demais, justamente por uma rotação desses jogadores promissores que precisam muitas vezes vir para o profissional, ficar um período de um mês, retornar. Eu aviso logo de cara, se voltar lá para baixo e começar a meter marra nos outros, não volta mais. A partir de agora que tu reconheceu esse ambiente profissional, tu tem que ir lá e ser exemplo para os outros. Porque a minha geração se caracterizou muito, né, em não ter um cuidado, justamente para mim, no maior momento da transição desse jovem jogador profissional, que é o momento da passagem. Né? E esse cuidado eu sempre prezei muito em ter, né, justamente para que ele venha e fique. E que não só o garoto que se identifica como prodígio, né, e que de fato é um excelente jogador, mas que na sombra, daí começando a responder a segunda pergunta, na sombra dos jogadores mais experientes, esses jogadores experientes funcionam como um guarda-chuva para eles, para absorver as críticas quando elas virão, e elas vão vir, né, justamente para colocar e ajudar a botar os pés no chão quando as coisas acontecerem, as críticas positivas, os elogios começarem muitas vezes a mexer com a cabeça desses jogadores mais jovens, né, porque é um processo todo, é um processo. Eu não posso ter nenhum tipo de preconceito com idade, porque aos 18 anos um corajoso me colocou para jogar, que foi o Filipão, né, e muito me pegou pelo braço para me orientar, muito pediu para alguns colegas meus que me pegassem pelo braço para me orientar, ou para me dar um elogio, ou até mesmo para me dar uma dura. E com 34, já veterano, outro corajoso me deixou jogando também. Né? Então, esses jogadores mais experientes servem muitas vezes como esse escudo. E já iniciando a pergunta, a resposta, é claro que é possível, né, você ser intenso. Né? Os 34 de hoje não são os mesmos 34 de antes. Hoje a gente preza por, né, cuidar do atleta, da musculatura dele, né, para que ele tenha o descanso adequado, né, o treino adequado,
né, para que ele possa preservar e aumentar a sua vida útil. Muitos desses jogadores que hoje, com 34 anos, estão voltando de experiências de quase uma década no futebol europeu, que se preserva e se joga menos ainda. Então, né, a vida útil ainda é preservada, a biologia desses jogadores, desse atleta, ela está saudável até os... Agora, na juventude, o meu meia, durante muito tempo, foi o Nenê, com 42 para 43 anos. Né, eu não posso ter esse preconceito, né, e com relação a utilização de determinadas características de jogadores, tudo vai depender do jogo. Eu preciso fazer uma equipe equilibrada. Se dentro desse equilíbrio entre a defender bem para atacar melhor, a gente consegue acomodar, né, esses grandes jogadores com boa relação na bola, eu farei. Agora, se esse equilíbrio ele for quebrado, né, a gente precisa ajustar de alguma forma. Roger, aqui. Que é onde? Boa noite. Falou bastante sobre a parte tática. Eu queria abordar contigo um outro pilar do futebol, que é o mental, porque claramente os jogadores do Inter estão abalados pelas eliminações recentes, as últimas duas inclusive para o teu Juventude. Tem o histórico sem títulos do clube, que já foi citado aqui, pressão da torcida. Como é que tu pretende trabalhar esse aspecto com os atletas? Tu não acha que seria interessante ter um psicólogo do esporte ao teu lado, profissional esse que o Inter não tem no momento? Já trabalhei com profissionais, gosto. Entendo, né, que a parte mental e emocional ela é importante. Frisei anteriormente que, né, o jogador, no mínimo, é 50% confiança, porque se estiver ansioso, as coisas não saem de acordo com tu pensa, mas o gesto motor ele pode não corresponder ao que tu tá e executar o que tu está pensando. Né, o momento, evidente que ele contribui para isso. Nós da comissão técnica funcionamos como esse suporte também. Né, hoje eu frisei para os atletas, né, que esse ambiente externo, as ausências de conquista, a instabilidade momentânea, tira a confiança, nós vamos buscar resgatar, e o ambiente do treino é o melhor lugar para que ele recupere essa confiança. Né, o que eu digo para o atleta é que aqui é o lugar que eu preciso que tu tente, né, que tu não se furte de buscar fazer a tua melhor jogada, né, executar o teu melhor gesto, porque tu está sentindo pressionado, ou tu entra em campo, né, vaiado pelo torcedor, né, ou a tua regularidade está abalada pelos maus resultados. Aqui é o momento para se resgatar, né, e buscar passar confiança para os atletas que já fizeram. Se fez, pode fazer de novo. Né, se o momento é de estabilidade, a gente recupera. E com relação à parte psicológica, a um profissional, né, se for importante, né, se institucionalmente, né, e também do ponto de vista da comissão técnica se entender dessa forma, pode ter certeza que a gente vai buscar. Roger, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao Inter mais uma vez. Roger, muito se falou agora sobre o jogo de sábado, né, que o Inter tem a sua estreia agora contra o Botafogo, mas como que você encara agora o jogo de terça-feira, que é um jogo eliminatório pela Sul-Americana e que o Inter tem a desvantagem no placar? Aí agora recentemente o Inter confirmou promoção sócio, então a expectativa deve ser de um Beira-Rio cheio. Como que daí tu trabalha agora já com os jogadores esse processo de remobilização pela classificação sul-americana? Obrigado. Então, assim, o que dá para falar do jogo de terça é que é jogo decisivo. Né? O ano do treinador de futebol tem 3 dias. Mas o jogo, a recuperação, a observação, a análise do adversário e o próximo adversário. Então, não dá para a gente colocar, né, uma coisa na frente da outra. O mais importante é agora. Claro que o planejamento desse jogo também passa pelo próximo. Né? Mas a urgência desse momento, né, a gente olha aqui com uma lupa, a gente reavalia. Se eu ainda não consegui ver o jogo do Internacional contra o Rosário, porque no mesmo momento eu também estava jogando, mas agora eu vou chegar em casa, eu vou comer alguma coisa e vou para frente da televisão para olhar. Né? Para olhar o Internacional, não do ponto de vista do adversário de terça, mas para olhar o Internacional do ponto de vista para o jogo de sábado. Né? Depois que passar o jogo, a gente volta às atenções, mas é jogo decisivo, né? E a disputa está em aberto. Roger, boa noite.
Aqui. Boa noite. Queria te perguntar um pouco, tu e o Alessandro Barcelos com certeza já conseguiram conversar sobre a prioridade do Inter no ano, né? Aconteceram 2 eliminações, mas o presidente começou o ano falando que o Campeonato Brasileiro seriam 38 finais. Circunstâncias aconteceram, o Rio Grande do Sul mudou, o Beira-Rio voltou agora, um treinador novo agora. Então, eu queria te perguntar qual é a prioridade como treinador e também como clube do Inter nesse momento, sabendo que agora no sábado tem o jogo contra o Botafogo, né? O Inter que vem aí de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas na terça-feira também tem a possibilidade de chegar mais perto de conquistar um título da Sul-Americana. Então, qual é o objetivo nesse momento? É o próximo jogo, né? Não deixando de olhar para terça-feira, né? Planejando também, em alguma medida, né, o jogo da terça-feira. Né? Porém, não tem como tirar o olho, né, do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos jogos a menos, né? Mas, como você frisou, né, alguns jogos sem vencer na competição. Então, esse jogo passa a ser o mais importante. Depois nós pensamos, acabou o jogo do sábado, a gente volta as atenções todas para terça-feira. Uma boa noite. Muito obrigado. Deixa eu dar uma boa